Olá, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de resinas compostas, especialmente para restaurações do tipo indireta. Nosso grupo é formado por Alana Catarina, Iane Caroline, Júlia Bastos, Laura Reis e Nicolas Santos. Existem dois tipos de resinas compostas indiretas: a de primeira geração e a de segunda geração. As resinas compostas indiretas microparticuladas de primeira geração surgiram na década de 1980. Essas resinas aumentaram a possibilidade de indicação de material restaurador para dentes anteriores e posteriores. Esses materiais resinosos geraram grande expectativa, mas ao longo do tempo mostraram suas limitações clínicas atribuídas à sua resistência flexural inadequada, ocorrência de fraturas de margens e cúspides, desgaste oclusal e instabilidade de cor. Apesar dessas falhas, continuou-se procurando materiais que solucionassem essas características desfavoráveis. Então, em meados da década de 1990, foram desenvolvidas as resinas laboratoriais de segunda geração. Além dessa classificação de Tall a Ti, esses cerômeros apresentam diversas denominações, como polímero de vidro, polividro, porcelana de vidro, poliméricos, policerames, cristais poliméricos e cerômeros. Esse tipo de material resinoso é conhecido por unir algumas vantagens das porcelanas e das resinas compostas, sem apresentar suas limitações inerentes. Vale ressaltar que as resinas de segunda geração são resinas compostas de partículas cerâmicas. O emprego desse novo tipo de resina indireta resultou na contração de polimerização, aumento da resistência flexural, resistência à abrasão, resistência à fratura e aumento da estabilidade de cor por parte do material, possibilitando assim excelentes resultados clínicos. No que tange à composição das resinas indiretas, sua matriz orgânica é composta por bis-GMA e por outros monômeros de metacrilato, TEGMA e UDMA. Uma curiosidade importante é que algumas resinas indiretas lançadas no mercado, apesar de terem qualidades estéticas notáveis, não são classificadas como resinas laboratoriais de segunda geração, como proposto por Tall a Ti, devido à sua composição e à baixa resistência flexural. Essas passaram a ser classificadas como resinas indiretas intermediárias, como, por exemplo, os sistemas Zeta, da Vita, Solidex, da Shufu, Resilab, da Wilcox e Symphony, da 3M. Quando fazer uma restauração direta ou indireta? Primeiramente, é válido ressaltar que as resinas compostas possuem a grande vantagem de restaurar a estrutura dental de forma conservadora. Portanto, os procedimentos diretos em dentes anteriores, por exemplo, podem ser idealmente realizados em áreas que necessitam de mínimo preparo dental, como por exemplo em pequenos fechamentos de diastemas. E nos dentes posteriores, as cavidades de pequeno tamanho, mas que possuem uma grande quantidade de esmalte remanescente, poderá ser utilizado para a restauração indireta. Então, será indicada a restauração direta em cavidades pequenas ou médias, ou seja, quando existe um remanescente dental que propicia a proteção da restauração. Já a restauração indireta são preferencialmente utilizadas em cavidades mais extensas, justamente pelo fato de oferecerem um maior remanescente dental. Além disso, a restauração indireta poderá ser feita em casos em que o istmo oclusal seja maior que a metade da distância intercuspídea, ou também quando o preparo envolve uma ou mais cúspides. É importante salientar também que, em casos em que posso estar realizando a restauração direta, opto pela restauração direta. Entretanto, há erros comuns em consultórios odontológicos na decisão de utilizar a restauração direta ou indireta. Isso pelo fato de que a restauração indireta necessita de 2 sessões de consulta, porque precisa de um tempo de espera da confecção por parte do laboratório protético. Por esse motivo, muitos profissionais acabam optando pela restauração direta em casos de cavidade média ou grande.
o que levará à probabilidade de obter fraturas. A polimerização é um processo químico que resulta na formação de macromoléculas, os chamados polímeros, a partir da combinação de micromoléculas, os monômeros. Quando se fala da classificação das resinas indiretas quanto ao método de polimerização, existem 4 diferentes protocolos: sistemas fotoativados, fotoativados com polimerização complementar por calor, fotoativados com polimerização complementar por luz e por calor sob pressão. O primeiro que iremos abordar são os sistemas fotoativados. Esses sistemas utilizam a luz estroboscópica como único agente de polimerização. Os fotoativados, com polimerização complementar por calor, pode ser iniciada por qualquer unidade fotopolimerizadora, seguida pelo calor proporcionado por uma unidade que mantém a temperatura aproximadamente em 110 graus Celsius de 8 a 15 minutos. O vácuo ou a fotopolimerização, na presença de nitrogênio, servem para eliminar a presença do oxigênio, responsável pela inibição da polimerização da última camada da restauração. Já os fotoativados com polimerização complementar por luz e calor, as unidades polimerizadoras diferenciadas são necessárias para a obtenção das propriedades finais da resina. Normalmente, os sistemas dispõem de uma unidade fotopolimerizadora, responsável pela polimerização inicial, e de uma unidade complementar, que fornece luz e calor simultaneamente em ciclos automatizados, com tempos e temperaturas indicados pelos fabricantes. Além do calor, a utilização da pressão constante no processo de polimerização é capaz de eliminar a porosidade da massa dos compósitos, o que reduz o processo de degradação superficial da resina, além de evitar a evaporação dos monômeros quando expostas a temperaturas muito elevadas e a presença do nitrogênio. As resinas, principalmente quando associadas às fibras de reforço, apresentam algumas propriedades como uma melhor resistência ao desgaste, ao manchamento e uma boa estética. Nesse sentido, a infraestrutura dos compósitos reforçados por fibras FRCS é translúcida e não precisa de material opaco, o que permite que haja uma camada mínima de resina composta, particulada de recobrimento e infraestrutura de FRC, fotopolimerizada, e possui uma camada inibida pelo oxigênio, pegajosa em sua superfície externa, que permite uma ligação química direta com o compósito de recobrimento, eliminando a necessidade de retenção mecânica que seria necessária para uma estrutura metálica. Dessa maneira, os tipos mais utilizados de fibras de reforço são as fibras de vidro e as de polietileno. Elas são utilizadas pois atuam como reforço interno, reduzindo e dissipando a propagação de trincas microfraturadas durante a fadiga da restauração. O aspecto mais significativo para o sucesso clínico das próteses com estrutura de fibras é a utilização de fibras pré-impregnadas, pois estas receberam tratamento em processo industrial e tornam-se impregnadas uniformemente com silano, monômeros e resinas. As principais indicações para os usos de fibras são núcleos de preenchimento direto, núcleos de preenchimento indireto, ferulização periodontal, ferulização ortodôntica, próteses adesivas direta e indireta, provisórios acrílicos extensos, reparo de prótese total e prótese parcial removível, coroa pura de resina composta, prótese fixa de resina composta, amplas restaurações de resina compostas com fibras na sua composição, diversas situações emergenciais do consultório e estruturas de prótese fixa sobre implante. E os erros mais comuns na utilização das fibras são a seleção errada dos tipos de fibras por suas direções e a adequada polimerização com aparelhos e métodos compatíveis com as fibras.